Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis, aliás, no livro de Êxodo. E hoje nós vamos meditar no capítulo 30 de Êxodo, no versículo 1, onde a Bíblia nos diz: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Esse capítulo 30 de Êxodo, ele traz a orientação do Senhor a Moisés para criar o altar do incenso. Estabelece ainda a lei do resgate da alma, traz ainda a criação da pia de cobre, do azeite da unção e ainda o incenso santo que seria produzido para oferecer no templo. E para nossa meditação de hoje, nós vamos ficar com o altar do incenso, pois esse altar do incenso que fora criado e colocado ali na igreja do Antigo Testamento, ele tem um significado espiritual para as nossas vidas nos dias atuais. A palavra do Senhor nos revela na Epístola aos Hebreus que o Antigo Testamento ele é a sombra de coisas futuras que seriam reveladas, e a revelação plena dessas coisas que são aqui apresentadas no Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, é exatamente a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse capítulo 30, o texto vai falar a respeito da criação do altar do incenso que fora estabelecido pelo Senhor e era colocado ali bem próximo do véu, na entrada do lugar santíssimo, e a sua função era de colocar aroma no ambiente ali no templo. Nós sabemos que, do ponto de vista natural, quando estes sacrifícios eram oferecidos ali no templo, a Bíblia diz que era necessário pegar do sangue daquele sacrifício e espalhar no templo, colocando na ponta do altar, passando no ofertante. E assim a gente imagina que, para que não ficasse um mau cheiro por causa do sacrifício dos animais, era então estabelecido o altar do incenso, que era oferecido para manter o aroma agradável ali no templo. E é interessante que, quando nós olhamos para o sentido espiritual, a Bíblia vai nos mostrar aqui no capítulo 30 e no versículo 7 que Arão, sobre esse altar, ele deveria queimar incenso, das especiarias cada manhã, quando iria acender as lâmpadas. Então, ele iria oferecer o incenso neste altar. Então, a gente percebe que o significado espiritual do altar do incenso, bem como o incenso, ele representa as orações que os santos fazem diante do Senhor. E é interessante que, quando olhamos para a posição
nós vamos ver que a posição do altar do incenso estava ali bem próximo ao limite aonde os sacerdotes podiam chegar na maior proximidade do altar, representando que a nossa oração deve ser dirigida ao Senhor e em um lugar de intimidade com Ele, em um lugar de proximidade, para que assim nós sejamos aceitos e sejamos bem sucedidos na nossa oração. A exposição, o estabelecimento físico do altar dentro do templo da igreja do Antigo Testamento significa que não poderia faltar a oração do povo, a oração da igreja, a oração do sacerdote, a oração do sumo sacerdote, ou seja, a intenção divina com o estabelecimento do altar do incenso, ou transliterando para a nossa linguagem atual, o altar da oração, era para que não faltasse oração na casa do Senhor. Não faltasse oração, que o povo não deixasse de orar ao Senhor, porque muitas vezes há uma tendência de que nos acostumemos com as coisas santas, com as coisas sagradas, e logo nós passamos a fazer as coisas de forma rotineira e sem espiritualidade, mas o estabelecimento deste altar era porque o Senhor não queria que o povo tornasse a sua adoração mecânica, que o povo tornasse a sua adoração como algo que fosse feito por fazer, sem ter nenhuma expressão de sentimento, de temor ou de verdade. E assim o Senhor estabelece o altar do incenso. E Arão deveria queimar o incenso sobre ele todas as manhãs, quando fosse colocar aí, acender as lâmpadas, ele deveria colocar aí o altar de incenso para funcionar. Deveria queimar o incenso que mais tarde, ainda nesse mesmo capítulo, seria criado pelo Senhor. Então, meu querido, que você possa aprender nesta manhã que a oração, ela é algo indispensável na vida do crente, que desde o Antigo Testamento ela é um requisito divino para a vida do cristão, e assim como a alimentação diária é a oração para a nossa vida, todos aqueles que forem negligentes no alimento diário, ele com certeza vai adquirir para si algum tipo de doença, algum tipo de anomalia, algum tipo de anemia, de fraqueza espiritual, pela falta de uma boa alimentação. Assim é a vida de uma pessoa que não ora, que não busca o Senhor, que não tem intimidade com Deus. A sua vida espiritual é anêmica. Ela pode ser a pessoa mais bem-sucedida que existe, mas a sua vida espiritual vai ser anêmica. Vai ser aquela pessoa infeliz, vai ser aquela pessoa incompleta, porque falta a comunhão com o Criador. E a criatura, ela foi feita para ter comunhão com o Criador. Que você possa se despertar para ter uma atividade diária, contínua de comunhão com Deus. O Senhor tem esperado esse momento na sua vida. Que o Senhor possa despertá-la para que a sua vida seja uma vida de intimidade e de comunhão com Ele. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu espero você na nossa próxima reflexão bíblica.